Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus. Essa semana inteira ainda é a celebração da Páscoa, até o próximo domingo, quando nós celebraremos o Domingo da Misericórdia. O Senhor ressuscitou, e a ressurreição de Jesus dá ao mundo uma vida nova, uma nova história, um novo tempo, tão novo que os discípulos dele, os apóstolos aqui de forma bem concreta, recebem dons especiais. Primeira prova disso é Pedro e João, que estão subindo para o templo de Jerusalém, encontra um homem aleijado pedindo esmola. Pedro chega a ele, diz: olha para mim, e diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus ressuscitado, levanta e anda. Pedro não tinha ouro nem prata. O que ele tinha? Ele tinha fé, ele tinha a alegria de Jesus ressuscitado, ele tinha o poder do ressuscitado. Eu te ordeno, levanta e anda. Em nome de Jesus ressuscitado. Pedro tinha. E o Evangelho é daqueles evangelhos que enche o coração da gente, bonito, cheio de beleza. Os discípulos que estão voltando de Jerusalém, o que tinha acontecido, né? Jesus acabou de ser crucificado, foi sepultado. No domingo de manhã, algumas mulheres haviam dito que foram lá e o sepulcro estava vazio, mas acho que é história de mulher, ninguém viu ele, ninguém sabe se realmente ele ressuscitou. Estão dizendo isso, né? A gente não viu. E eles voltam na sua tristeza, resmungando, e aqui eles trazem a esperança mundana. Nós esperávamos que ele fosse alguém muito importante. A gente achou que ele seria o grande líder. Ele entraria dentro da cidade de Jerusalém montado num cavalo branco como os reis poderosos. Nada disso. Ele encheu a cabeça da gente de histórias, e olha como ele terminou: pregado numa cruz, morto, enterrado, sepultado. E aqui nós vemos a beleza e a paciência de Deus, que apesar desses tontos, né, porque o próprio Jesus não chama de burro, porque Jesus é mais chique, ele diz assim: como vocês são sem inteligência, né? Sem inteligência é uma forma bonita para dizer você é tonto, você é burro, né? Mas Jesus, cheio de paciência, ele faz tudo de novo. Ele começa a explicar as Escrituras desde o princípio. Volta lá na história do povo de Deus quando saiu do Egito. Ele fala do pai Abraão, ele fala dos profetas, ele vai falando e vai abrindo o coração deles, vai abrindo a inteligência para dizer: tudo isso que se falou no Antigo Testamento falava de mim. Era Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, preparando para que um dia eu estivesse aqui. E era necessário que tudo isso acontecesse. E ele começa a explicar e caminha 11 quilômetros com eles. Quando chega no final da tarde, aí aqui a beleza do sacramento da Eucaristia. Ele se senta à mesa, e as palavras que o Senhor faz, os passos, são os mesmos da missa que nós celebramos até hoje. Ele pegou o pão, partiu, deu graças, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Exatamente, ele tomou o pão, abençoou, partiu e entregou. E quando Jesus faz esses gestos, eles enxergam Jesus. É ele mesmo. E o outro ainda diz: não ardia o nosso coração enquanto ele falava e explicava as coisas para a gente? E o Evangelho termina dizendo exatamente isso. Eles reconheceram Jesus ao partir do pão. O Senhor Jesus só pode ser reconhecido na Eucaristia. Não existe outro lugar. Você pode até ler as Escrituras, você pode saber tudo, como os apóstolos aqui sabiam. Você pode ler as Escrituras, você pode entender tudo de profeta, você pode decorar um monte de versículo, você pode saber versículo de cor, você pode falar tudo, mas só tem um lugar no qual Cristo pode ser reconhecido: quando Ele mesmo partir o pão e te dar. Quando você sentar à mesa com Ele, fizer a refeição com Ele, quando você estiver nessa intimidade com Ele, senão você não tem como reconhecer.
E a beleza de toda essa liturgia é justamente isso. Apesar de Jesus saber que a gente também é como aqueles, não vou dizer que nós somos burrinhos, né? Nós somos sem inteligência, né? Apesar de nós não termos inteligência para entender as coisas, para compreender qual é os planos de Deus, apesar de a nossa falta de inteligência fazer com que a gente fique como aqueles discípulos, fixados nas coisas da terra, né? Não, medo de morrer, pelo amor de Deus, vamos botar máscara, vamos usar gel, né? Tem que fazer isso mesmo, né? Só estou dando um exemplo, né? Medo de morrer, não, eu quero ser importante, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, os nossos planos, né? Eu vou lá na igreja rezar porque Jesus vai me abençoar, porque tudo que eu planejar vai dar certo. A gente fica os tontos aqui o tempo inteiro fazendo os planos da terra. Aí para a gente entender as coisas do céu, o Senhor tem que vir fazer um milagre dentro da nossa cabeça, abrir a nossa cabeça, arrancar essa falta de inteligência e fazer você enxergar o essencial. E o essencial é Ele, é Jesus. E quando Pedro entendeu o que era o essencial, ele não precisava nem de ouro nem de prata. Para que ouro e prata quando eu tenho Jesus? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas em nome dele, Jesus ressuscitado, eu te ordeno, levanta e anda. Lembra que ele disse, quando estava com os apóstolos, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la? Então, quanto mais você espernear e quiser ganhar este mundo, menos você o terá. Quando a gente abrir os olhos e entender que Jesus é o essencial, aí é que a gente vai ver o quanto a gente foi tonto a vida inteira.